Fala Fogão, tá começando a segunda edição do Radar Alvinegro nessa segunda-feira, 6 de maio. Depois da gente repercutir bastante esse revés do Botafogo para a equipe do Bahia pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro nessa derrota por 2-1, é chegado o momento claro da gente olhar para frente. Afinal de contas, o que aconteceu no domingo não vai voltar atrás, só dá pra gente olhar para frente, trabalhar e corrigir para quarta-feira. Essa quarta que guarda um confronto super importante para as pretensões do Glorioso de avançar às oitavas de final da Copa Libertadores. A gente recebe a equipe da LDU no estádio Newton Santos mais uma vez, 9h30 da noite. Confronto fundamental, não tem outra forma de encarar. Só a vitória interessa, é bom lembrar. O Botafogo está na lanterna da chave com 3 pontos. A LDU nesse momento é vice-líder com 4 pontos. Ultrapassou o Universitário que também tem 4 pontos, mas perde no saldo. E o Júnior Barranquilla está na liderança. Júnior Barranquilla que vai ao Peru visitar o Universitário. Esse jogo, inclusive, acontece amanhã. E a gente vai acompanhar aqui ao vivo, tá? Assim como a gente fez nos outros 2 confrontos, conseguimos 2 empates aí por 1-1. Quem sabe mais uma vez a gente consegue ver um empatezinho, que seria muito bom para o Botafogo. Porque dependendo da combinação de resultados, o Botafogo pode fechar essa quarta rodada na liderança da chave com 6 pontos. Para isso, claro, tem que vencer e aí vai depender de saldo de gols e tudo mais. Mas é um ponto importante, você poder entrar de repente na quinta, sexta rodada, dependendo só de si, é o que o Botafogo precisa. Porque a gente vai fechar essa fase de grupos com 2 confrontos fora de casa, em Lima e em Barranquilla. Então o Botafogo tem que fazer a sua parte diante dos equatorianos, que no Campeonato Nacional estão indo muito bem. Depois daquele empate por 1-1 contra o Júnior Barranquilla lá na Colômbia, a LDU venceu seus 3 compromissos seguintes pela Liga Nacional. Inclusive, está na iminência de assumir a liderança, porque tem um jogo a menos em relação aos seus competidores e vencendo esse jogo a menos consegue assumir a ponta da tabela lá no Campeonato Equatoriano. O time vem sendo treinado pelo Giuseppe Alcácer, é um treinador espanhol, já falei sobre ele aqui, essa escola espanhola de posse de bola, de troca de passes. Ele vai tentando implementar ainda essa identidade, não está bem consolidada ainda. É só você pegar, por exemplo, o nível de posse de bola que ele teve nos 2 últimos confrontos pelo Campeonato Equatoriano. Não foi de 60%, 65%, não, pelo contrário, teve menos posse de bola do que o seu adversário. Ficou liberando os 50%, 47%, 48%, alguma coisa assim, mas o fato é, ele pode vir ao Rio de Janeiro, tanto para tentar fazer o que o Bahia fez no primeiro tempo, tentando ter essa posse da bola para dificultar a vida do Botafogo, como pode jogar estacionado lá atrás, tentando sair no contra-ataque. E aí vale destacar, a LDU tem o lateral Quinteiro, que sobe muito, lateral direito, apoia bastante, e vai lembrar muito a atuação do Arias, tá? O Arias no Bahia atuou pra caramba ali subindo, né, aparecendo no ataque, e é de se esperar que o Quinteiro faça a mesma coisa, porque é a característica do atleta. E pela ponta direita, o Giuseppe Alcácer, ele pode colocar o Alvarado, como pode colocar o Estupinhan, que é um jogador de velocidade e tudo mais. E a gente vai ter que ter uma atenção especial a esse nosso lado esquerdo da defesa, não tem jeito. A gente tem uma boa notícia para esse confronto, tá? O Arthur Jorge, ele vai ter o retorno do Tietê, voltou aos treinamentos, eu espero inclusive que ele possa estar relacionado, porque eu não sei vocês, mas eu senti uma falta tremenda do Tietê, especialmente no segundo tempo contra o Bahia. Quando o tricolor baiano recuou as suas linhas, baixou o bloco, a gente precisava de um meio-campista que desse dinâmica. E o Gregori não é esse jogador. O Danilo não estava bem na partida, essa é a grande realidade, e o Gregori não é esse cara que vai entregar essa dinâmica do Tietê. O Tietê é aquele jogador de meio de campo que ele vai passar para o companheiro e vai aparecer para receber. Ele gera jogo através da sua movimentação. Não é o caso do Gregori. O Marlon também não é muito de fazer isso, mas o Tietê tem muito dessa dinâmica. Um outro cara que consegue fazer bem isso é o Oscar Romero, que entrou bem nesse confronto contra o Bahia, mas aí depois, quando o Arthur Jorge foi fazendo as modificações, acabou que o próprio nível de jogo do Romero, com a forma desestruturada que a equipe ficou, foi comprometido, né? Mas o Romero pode ganhar mais oportunidades, tá? Tô acreditando que isso vai acontecer. Porque, verdade seja dita, nessas vezes que ele entrou, ele mandou bem. Ele que dá o passe por elevação para o Savarino, que finaliza, a defesa do Bahia afasta, o Marlon chuta todo torto, que vira um passe para o Jefinho e sai o gol do empate. Mas quem fez o lançamento, em primeiro lugar, foi o Oscar Romero. Então, de repente, ele pode ser mais uma peça para ajudar nessa troca de passes, sabe? Porque o Luiz Henrique não está sendo esse jogador. O Jefinho também não está sendo esse jogador. São 2 atletas que buscam mais a individualidade. E eu já falei aqui, a gente não pode ter no elenco do Botafogo, pelo estilo que o Arthur Jorge quer implementar, de jogadores que acabam sendo egoístas dentro do campo de jogo, né? Retém muito a posse da bola, não parte para as tabelas, usar o drible com o propósito de chegar à grande área do adversário, né? Sempre buscando avançar.
Isso a gente precisa ver mais. Claro que o Arthur Jorge tem pouco tempo de trabalho, ele ainda está tentando ali ajustar os ponteiros e todo mundo entende isso. Todo mundo entende mesmo, porque não pode ser diferente. Acabou de chegar, não tem tempo para treinar, tem uma série de situações aí que estão acontecendo. Mas eu imagino que certos atletas que estão aproveitando a oportunidade, e é o caso do Oscar Romero, assim como o Savarino jogando como segundo atacante, na minha opinião é a posição do Savarino, ele tendo liberdade para flutuar, o Savarino se movimenta pelo campo inteiro, cara. Não sei se você reparou isso. Mas vendo o mapa de calor, vendo a partida em si, estava muito evidente. O Savarino com liberdade aparece pela esquerda, pela direita, por dentro. Então é um cara que, tendo companheiros que possam buscar esse estilo de jogo, de tabelas e tal, eu acredito que vai ser potencializado. E o Oscar Romero pode ajudar nisso, assim como o Marlon, assim como o Tietê. Você juntando esses atletas com essas características, eu entendo que a gente vai conseguir fazer um jogo interessante. Como que o Arthur Jorge vai organizar tudo isso? Aí é uma questão do treinador. Pode ser que ele entre com Tietê e Marlon Freitas no meio de campo, o Oscar Romero aberto pela direita e o Luiz Henrique vai para o banco. É uma possibilidade. Pode ser que ele coloque Savarino e Júnior Santos, joga o Luiz Henrique para a esquerda e entra com o Oscar Romero na direita. Aí vai depender realmente da decisão do treinador, como que ele prefere fazer isso. Mas eu entendo que ter um time com essa capacidade de boa troca de passes, que dá dinâmica, que busca a tabela em progressão, tudo isso pode nos ajudar a entrar na defesa do adversário. Eu ainda vou fazer a análise da equipe da LDU, mais uma vez, né? Porque a gente teve aquele outro jogo e tal, mas eu vou fazer novamente para ver como é que eles estão indo recentemente, como que foram os seus gols feitos, os gols sofridos, porque isso vai nos dando ali um panorama do que a gente pode ter em relação ao adversário. Mas fato é, o nosso lado esquerdo de defesa precisa ser muito bem montado. O Hugo vai ter que jogar, o Cuiabano, você sabe, ele não pode atuar, né, na Copa Libertadores, só se a gente passar para as oitavas de final, porque no momento que a gente contratou o Cuiabano, a inscrição para a fase de grupos da Copa Libertadores já tinha sido encerrada, então a gente vai ter que ir com o Hugo mesmo. O grande X da questão é quem vai dar o suporte para o Hugo ali pelo corredor lateral. Jefinho e Hugo pelo lado esquerdo, a gente já viu que a gente tem grande dificuldade. Qual solução Arthur Jorge vai pensar para esse confronto? Como que ele vai armar esse meio de campo junto da ponta para poder dar o respaldo necessário e a gente ter um equilíbrio melhor ali? É fundamental a gente pensar sobre isso, porque afinal de contas, detalhes podem decidir. Detalhes podem decidir. E claro, como bons botafoguenses, a gente espera que o Glorioso possa sair com um resultado positivo, coisa que não aconteceu no fim de semana, mas o futebol ele é bom por isso. Você perde no domingo, quarta-feira já tem outro jogo, final de semana já tem outro jogo, e você está sempre tendo a chance de dar a volta por cima, né? De virar aquela chave e seguir o caminho da vitória. O próprio Arthur Jorge falou que a gente não pode cansar de ganhar. E é isso aí, a gente não pode cansar de ganhar mesmo. Tem que buscar a vitória sempre, mas claro, é importante pesar também as decisões que vão nos levar a esses resultados positivos. Agora, Fogão, outro assunto que eu quero tratar aqui, acabei não comentando disso no começo do vídeo, quero falar um pouquinho sobre essa questão da arbitragem em relação à partida contra o Bahia. Você já viu a imagem, você já viu o comentário do árbitro de vídeo, né, a cabine lá do VAR dizendo que ó, é o braço do cara, pode confirmar. E hoje, cara, o PC de Oliveira, ele decidiu corroborar mais uma vez a decisão dos seus pares, né? Corporativista do jeito que é, não chega a surpreender, mas é impressionante como o Paulo César Oliveira, ele consegue brigar com a imagem, brigar com o áudio, sempre tentando criar uma justificativa para o que não tem justificativa. Eu vou trazer aqui as duas declarações que ele deu, porque esse tipo de fala idiota, que a gente pode classificar dessa forma, desculpa a palavra, mas não enxergo de outra maneira, sinceramente. Mas esse tipo de comentário a gente tem que falar aqui, porque esse profissional que recebe para falar essa baboseira, isso tem que ficar em evidência, porque é para cair em descrédito mesmo, sabe? Mais ainda, diga-se. O PC Oliveira falou o seguinte: temos chamado a atenção que virou o campeonato da suspeição em relação à computação gráfica. Costumo dizer que é importante aguardar a divulgação do VAR da CBF, porque analisa com zoom, com imagem com melhor definição do que no telão e na televisão. Vendo o áudio divulgado pelo VAR, entendo que a posição era irregular. Cara, é inacreditável, meu irmão. Vendo o áudio divulgado pelo VAR, entendo que a posição era irregular. Procura a posição do Arias e do Damian Soares. Na minha avaliação foi bem anulado. Já mostramos, e a CBF já reconheceu em outras oportunidades, erros. Mas em jogada como essa, temos que tomar cuidado. Quando é coisa muito evidente, muito aparente, pontuamos. O limite é a parte inferior da axila. É a parte permitida para fazer um gol. Quando olhamos a linha, comparam com Santiago Arias. Aparentemente não está impedido. Mas temos que aguardar o resultado, principalmente em fase aérea.
Essa projeção no solo vai cortar alguma parte. Vão dizer que cortaram braço, cotovelo. Ficou parecendo, reproduzindo, que o operador fala, é o braço dele. Foi no momento da linha vertical, tem que subir até o braço. Correto seria dizer até o braço ou até a parte inferior da axila. Parece que consideraram o braço, mas foi um jogo de linguagem. É o sistema utilizado no campeonato todo, só tem gritaria quando prejudicam o seu. Cara, o PC Oliveira, ele é um idiota. É a melhor definição que a gente tem, né? Porque o cara falar que foi jogo de linguagem, sendo que a imagem tá mostrando que foi traçado mais pro lado do cotovelo do que da axila, isso não tem nem dúvida em relação a isso, apesar da imagem ser horrível, mas não tem nem dúvida em relação a isso. Então o cara briga com a imagem só para poder chegar e defender a classe. Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Quer dizer, não faz o menor sentido considerando qualquer outra visão do lance que não seja do PC Oliveira, porque no caso dele, a defesa em relação aos seus é mais do que prevista. Briga com a imagem, briga com o áudio, justifica que o cara, na verdade, quis fazer um jogo de linguagem, que não era bem isso. Vai mudar? Não vai mudar. Mas é importante que esse tipo de profissional tenha a sua imagem bem arranhada, porque no momento que ele faz o que ele está fazendo, ele joga contra o futebol brasileiro. Na minha opinião, não tem nem dúvida em relação a isso. Mas vai fazer o quê, né? Recebe e recebe muito bem para poder falar o que fala. Fogão, quero saber sua opinião sobre esse confronto aí contra a LDU. Qual a sua expectativa de time que o Arthur Jorge pode mandar a campo? Sentiu falta do Tietê também contra o Bahia? E sobre esse comentário aqui do PC Oliveira, o que você tem a falar? Se é que precisa dizer alguma coisa que não seja um PQP, né? Em alto e bom som. Não vou falar aqui o palavrão, mas você já entendeu, porque para bom entendedor, 3 letrinhas bastam. Deixe seu comentário aqui embaixo, quero saber sua opinião e lembre-se, de manhã eu tô de volta com mais conteúdo aqui no canal. Então inscreva-se, deixa o seu like, porque isso fortalece pra caramba. Um grande abraço, fui!